Há algo acontecendo na sua vida neste exato momento que você não percebe totalmente. Algo silencioso, profundo e divino. Algo que não faz barulho, não chama a atenção, não aparece para os olhos naturais, mas está moldando tudo ao seu redor. Deus está movendo peças que você não vê, alinhando caminhos que você não enxerga, abrindo portas que você ainda não identificou e te conduzindo para lugares que você nem sabia que existiam. Há um mover invisível acontecendo dentro de você e ao seu redor. Um mover que não depende das circunstâncias que você vê, mas do propósito que Deus estabeleceu antes mesmo de você nascer. Em Romanos 11:36 está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso significa que Deus não está improvisando sua história. Ele está conduzindo cada detalhe com precisão. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. O mover de Deus é diferente do que você imagina, porque ele não age no barulho. Ele age no sutil. Ele não age no óbvio. Ele age no invisível. Ele não age apenas no extraordinário. Ele age no cotidiano. Muitas vezes você espera que Deus fale com trovões, mas ele fala em sussurros. Você espera que ele abra portas escancaradas, mas ele começa abrindo brechas. Você espera que ele transforme tudo de uma vez, mas ele começa transformando você por dentro. Foi assim com Elias quando procurou Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas a voz do Senhor veio como um sussurro suave. 1 Reis 19:11-12. O mover invisível de Deus não acontece no que impressiona, mas no que transforma. Há dias em que você acha que nada está acontecendo, que tudo está parado, que Deus está em silêncio, mas o céu está trabalhando enquanto você dorme, o Espírito Santo está se movendo enquanto você chora, e os anjos estão agindo enquanto você tenta entender. Você não vê os bastidores, mas Deus vê. Você enxerga a superfície, mas ele vê o subsolo da sua história. Você vê as circunstâncias, mas ele vê o propósito. A Bíblia diz em Isaías 45:15: verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas. Não porque ele se esconde para te confundir, mas porque o que ele está construindo é tão grande que não cabe nos olhos naturais. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. O mover invisível de Deus também acontece nos momentos em que você sente que está enfraquecendo. Muitas vezes você acha que está caindo, mas Deus está te segurando. Você acha que perdeu o controle, mas Deus está te guiando. Você acha que está retrocedendo, mas Deus está te reposicionando. Ele está movendo coisas dentro de você, curando feridas antigas, quebrando padrões emocionais, destruindo mentiras internas, removendo o peso do seu coração, e você nem percebe completamente o quanto está mudando. O Espírito Santo trabalha em silêncio, como um médico que opera enquanto o paciente dorme. Em Filipenses 2:13 está escrito: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar. O operar é invisível, mas o resultado será evidente. Outra parte desse mover invisível é que Deus está afastando pessoas que te fariam mal no futuro. Talvez você ache que perdeu algo ou alguém, mas na verdade Deus está te protegendo do que você não enxergava. Ele te livra antes que você saiba do perigo. Ele corta alianças antes que você entenda o motivo. Ele fecha portas que você queria manter abertas, porque sabe que elas destruiriam sua paz, sua fé e seu propósito. Às vezes, o maior livramento de Deus é algo que você só reconhecerá anos depois. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus também está aproximando pessoas certas. Conexões que você nem percebeu que são respostas divinas. Existem encontros que parecem coincidência, mas são cumprimento. Existem conversas que parecem casuais, mas são direcionamento. Existem pequenos gestos que parecem simples, mas são sinais. Quando Deus quer mudar sua história, Ele muda seus relacionamentos. Ele aproxima quem te leva para o propósito e afasta quem te prende ao passado. Cada pessoa que entra ou sai da sua vida faz parte do mover invisível que Deus está orquestrando. O Espírito Santo também está movendo seu coração para longe de emoções que te destruíam. Você talvez esteja sentindo vontade de se afastar de ambientes tóxicos,
de hábitos que não fazem mais sentido, de ciclos que te adoeciam. Isso não é cansaço, é Deus te reposicionando. Você está sentindo incômodos espirituais que antes não sentia. Coisas que antes você tolerava, agora te incomodam profundamente. Isso é mover. Isso é Deus moldando seu caráter, sua sensibilidade, sua maturidade. Ele está te preparando interiormente para aquilo que Ele já alinhou exteriormente. E talvez você pense que está andando em círculos, mas Deus está te conduzindo em espiral. O círculo te deixa no mesmo lugar. A espiral te leva para cima. O processo pode até parecer repetitivo, mas cada volta te leva mais alto, mais profundo, mais maduro, mais sensível à voz de Deus. Nada na sua vida está estacionado. Deus está trabalhando em camadas. Ele mexe onde dói, cura onde sangra, ilumina onde estava escuro. Tudo está sendo transformado, ainda que você não veja claramente. Mas aqui está a parte mais profunda. O mover de Deus é revelado lentamente, como o nascer do sol. Primeiro vem a luz mínima, depois o brilho aumenta, depois o horizonte muda, até que você percebe que o dia chegou. A revelação de Deus acontece assim, aos poucos, até que de repente, tudo faça sentido. O propósito que hoje parece invisível se tornará inevitável. Deus está preparando você para ver o que Ele já está fazendo. E este é o ponto final deste bloco. Antes de Deus revelar o que Ele está fazendo por fora, Ele revela o que está fazendo por dentro. No próximo bloco, você vai entender como reconhecer os sinais do mover invisível. Aqueles detalhes sutis que mostram que Deus já começou a mudar algo em sua vida, mesmo que nada pareça diferente ainda. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Uma das maiores dificuldades em relação ao mover invisível de Deus é que, por ser invisível, você acredita que nada está acontecendo. Mas há sinais sutis, profundos, espirituais, que começam a aparecer muito antes do resultado final. O Espírito Santo sempre deixa rastros, pequenas evidências de que o céu já começou a agir, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. Jesus disse em João 5,17, "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." Isso significa que Deus nunca está parado, nunca está inativo, nunca está ausente. Ele está sempre movendo algo, sempre reorganizando, sempre construindo. A questão não é se Ele está agindo, mas se você consegue discernir os sinais. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. O primeiro sinal do mover invisível de Deus é uma mudança interna que você não consegue explicar. Algo dentro de você começa a se mover antes de qualquer mudança externa acontecer. Você começa a sentir incômodos espirituais que não sentia antes. Começa a perceber que coisas que antes você tolerava, agora te pesam. Que pessoas que antes te influenciavam agora já não têm o mesmo impacto. Essa mudança emocional e espiritual silenciosa é obra do Espírito Santo. Ele começa limpando o terreno antes de plantar algo novo. Ele começa removendo pesos antes de te entregar asas. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Se Deus começou a mexer dentro de você, é porque já está preparando algo fora de você também. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. O segundo sinal é a sensação de deslocamento. Você sente que não pertence mais ao lugar onde está, mesmo que ainda esteja fisicamente nele. Há um desconforto santo que começa a crescer. Não é tristeza, não é ansiedade, é deslocamento espiritual. Deus está te movendo para longe de ambientes que já cumpriram seu ciclo na sua vida. Ele está te preparando para a nova terra, nova estação, novos caminhos. Em Gênesis 12, Deus disse a Abraão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." O mover começou muito antes da jornada física. Começou dentro do coração. Quando você sente que não cabe mais em lugares antigos, é porque Deus está te empurrando para destinos novos. O terceiro sinal do mover invisível é a reorganização de relacionamentos. Pessoas começam a se afastar sem explicação.
Outras começam a se aproximar inesperadamente. Conexões antigas se rompem. Conexões novas surgem. A princípio você não entende, mas tudo faz parte da engenharia divina. Deus remove quem prejudicaria sua próxima fase. Deus afasta quem te prende a um ciclo que Ele quer encerrar. Deus aproxima quem será fundamental para o que Ele vai fazer. Provérbios 27:17 diz: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Na nova estação, você não pode caminhar com pessoas que não carregam a mesma direção espiritual. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. O quarto sinal é uma sensibilidade maior à voz de Deus. De repente você começa a sentir direção onde antes havia confusão. Começa a perceber respostas onde antes havia silêncio. Começa a ouvir Deus em detalhes que antes ignorava. A voz de Deus não fica mais alta. Sua sensibilidade é que se torna maior. O Espírito começa a falar através de pequenos sinais, através da palavra, através de impressões internas, através de sonhos, através de paz ou inquietação. Jesus disse em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O mover invisível aumenta sua capacidade de ouvir o pastor. O quinto sinal é a desconstrução de ilusões. Deus começa a te mostrar a verdade sobre você, sobre pessoas, sobre situações. Ele começa a quebrar expectativas irreais, remover crenças que te limitavam, tirar véus que impediam sua visão. A verdade dói, mas liberta. João 8:32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a verdade começa a aparecer, é sinal de que Deus está tirando tudo o que impediria você de avançar no propósito. O sexto sinal é o surgimento de uma força que você não sabe explicar. Mesmo cansado, você continua. Mesmo ferido, você permanece. Mesmo confuso, você se move. Mesmo sem entender, você segue. Isso não é teimosia. É Deus te sustentando. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Se você está de pé quando já deveria ter caído, é porque Deus está te carregando. O sétimo sinal é a alteração da sua agenda espiritual. Você começa a sentir desejo de orar mais, de ler mais, de buscar mais, mesmo sem entender o porquê. Começa a sentir uma inquietação que te leva para Deus. Isso acontece porque quando Deus está prestes a se manifestar no visível, Ele primeiro ativa o invisível dentro do seu espírito. Sua fome aumenta antes que a resposta chegue. Seu coração desperta antes que o milagre apareça. O oitavo sinal do mover invisível é a sensação de que algo está prestes a mudar. Não há evidências externas, mas você sente. É como se sua alma estivesse antecipando algo que ainda não aconteceu. Esse sentir é espiritual. É como uma bússola apontando para o norte antes de você saber onde o norte está. Deus sempre prepara o espírito antes de revelar o próximo capítulo. Amós 3:7 diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Você não precisa ser profeta para sentir quando o céu está mudando sua direção. O nono sinal é a interrupção de ciclos que você não conseguiu encerrar sozinho. Algo simplesmente perde força. Uma porta se fecha. Uma situação para. Uma pessoa sai. Um hábito desaparece. O mover de Deus muitas vezes vem como fechamento, porque Ele sabe que sem fim não há começo. Quando Deus encerra algo que você insistia em manter, significa que Ele está prestes a começar algo que você nem imaginava viver. O décimo sinal é a presença de paz em momentos em que, naturalmente, você deveria estar desesperado. A paz é o termômetro do mover de Deus. Se a paz está presente, Ele está presente. Jesus disse em João 14:27, A minha paz vos dou. Essa paz não depende da circunstância, depende da promessa. E esse é o ponto mais profundo deste bloco. O mover invisível de Deus sempre começa no espírito antes de aparecer na vida. No próximo bloco você vai entender por que Deus opera primeiro no invisível e só depois no visível. E como essa ordem espiritual é a chave para não perder o que Ele está fazendo agora. Curta este vídeo se essa palavra falou com você.
Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Existe um motivo profundo pelo qual Deus sempre escolhe operar primeiro no invisível, antes de manifestar qualquer coisa no visível. E esse motivo tem tudo a ver com a maneira como Ele constrói, transforma, protege e prepara você para aquilo que está a caminho. Deus sabe que aquilo que nasce no secreto se sustenta na glória, mas aquilo que nasce no visível, sem ter sido antes firmado no invisível, se desfaz com o tempo. Por isso Ele trabalha primeiro dentro de você, antes de trabalhar ao seu redor. Ele muda a sua essência antes de mudar a sua circunstância. Ele ajusta seu coração antes de ajustar seu caminho. Ele fortalece sua fé antes de abrir uma porta. Ele cura suas emoções antes de colocar você diante de uma promessa. Jesus disse em Mateus 6,6: Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. A operação divina começa onde ninguém vê para que o cumprimento seja visto por todos. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. O mover invisível de Deus é a fase mais importante do processo, porque é onde Ele estabelece a estrutura que vai sustentar a bênção que virá. Imagine alguém recebendo uma porta grande sem ter estrutura emocional, espiritual ou mental para sustentá-la. A porta se tornaria peso, não vitória. Por isso Deus trabalha primeiro naquilo que você não vê. Ele fortalece você internamente para que o que Ele fará externamente não te destrua, não te confunda, não te distraia e não te desvie. Grandes promessas exigem grande preparação, e essa preparação sempre acontece no invisível. Em 1 Samuel 16, Davi foi ungido rei, mas depois voltou para o pasto, para o lugar secreto. Deus estava movendo o invisível muito antes do trono aparecer no visível. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Outra razão pela qual Deus opera primeiro no invisível é para te proteger de ataques prematuros. Se Deus expusesse cedo demais o que Ele está fazendo, pessoas erradas tentariam destruir, roubar, sabotar ou contaminar sua promessa. Por isso Ele esconde. Por isso Ele silencia. Por isso Ele trabalha no secreto. Jesus mesmo disse em Mateus 13:44 que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. O que é precioso precisa ser preservado até estar maduro. Deus não esconde de você, Ele esconde por você. Ele sabe que enquanto algo está sendo construído, é vulnerável, mas quando está completo, é inabalável. E existe ainda outra razão profunda. Deus trabalha no invisível porque é ali que nasce a fé. A fé não cresce quando você vê. Ela cresce quando você não vê. A fé não amadurece quando tudo está claro. Ela amadurece quando tudo está incerto. A fé não floresce quando Deus responde rápido. Ela floresce quando Ele parece silencioso. A fé é a linguagem do invisível. Hebreus 11:1 diz: A fé é a certeza das coisas que se esperam. Como esperar por aquilo que já se vê? Por isso Deus te leva ao invisível, para te ensinar a confiar no que Ele prometeu, não no que você vê. Você precisa aprender a enxergar pela fé o que só aparecerá depois de pronto. O mover invisível também revela o quanto Deus conhece você, mais do que você conhece a si mesmo. Há mudanças que você não faria sozinho. Há coragens que você nunca teria. Há decisões que você evitaria. Há verdades que você tentaria ignorar. Há processos que você não enfrentaria voluntariamente. Então Deus mexe no invisível. Ele coloca incômodos. Ele muda desejos. Ele afasta pessoas. Ele encerra ciclos. Ele cria desconfortos santos. Ele te empurra para fora daquilo que te aprisionava. Quem vê de fora acha que foi acaso, mas quem tem discernimento sabe. Foi Deus movendo por dentro para proteger por fora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Outra dimensão desse mover invisível é o fato de que Deus constrói raízes antes de construir frutos. Toda árvore forte cresce primeiro para baixo, depois para cima. Você não vê as raízes. Você não vê o que está sendo gerado no subterrâneo. Mas são exatamente essas raízes profundas que impedirão você de cair quando ventos fortes vierem. O mover invisível é o tempo das raízes. Deus está aprofundando você em fé, em entendimento, em maturidade, em resistência espiritual, em convicção.
Salmo 1 descreve o justo como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa. Mas ninguém vê o processo invisível que antecede o fruto visível. O mover invisível também serve para te alinhar ao tempo de Deus. Muitas vezes você está apressado, ansioso, desejoso de resultados imediatos, mas Deus trabalha em tempos perfeitos. Ele sabe que uma bênção liberada fora do tempo se transforma em peso. Ele sabe que um caminho aberto cedo demais se transforma em confusão. Ele sabe que conexões precipitadas se transformam em desperdício emocional. Por isso, ele trabalha no invisível até que tudo esteja no ponto exato. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu tempo. O tempo de Deus sempre carrega beleza, maturidade e estabilidade. É no invisível que ele te ajusta ao tempo certo para aparecer no visível. Outro motivo fundamental para Deus operar no invisível é que ele quer que você dependa mais dele do que dos sinais. Se ele te mostrasse tudo, você dependeria dos resultados, não da presença. Se ele explicasse tudo, você dependeria da lógica, não da fé. Se ele acelerasse tudo, você dependeria da velocidade, não da obediência. Ele trabalha escondido para que você aprenda a confiar, mesmo quando não entende. Ele trabalha silencioso para que você aprenda a descansar, mesmo quando não vê. Ele trabalha no escuro para que você aprenda a caminhar pela fé, não pela vista. E talvez a parte mais profunda de todas é que o mover invisível te prepara para reconhecer Deus de formas que você nunca reconheceu antes. Quando ele se revela no invisível, você aprende a identificar sua voz, sua paz, seu direcionamento, sua presença. E uma vez que você aprende a reconhecer Deus no invisível, ninguém mais consegue te enganar no visível. Você se torna sensível, discernido, afinado. Jesus disse em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Mas antes dos frutos, existe a raiz. Antes da raiz, existe a semente. Antes da semente, existe o sopro invisível do Espírito Santo. E agora chegamos ao ponto final deste bloco. O mover invisível de Deus não apenas antecede a manifestação, ele determina a manifestação. O que Deus está construindo em silêncio será anunciado em glória. O que ele está moldando no secreto será revelado no público. O que ele está fazendo no invisível mudará tudo no visível. E no próximo bloco, o bloco 4, você vai entender como Deus começa a transformar esse mover invisível em sinais visíveis e como reconhecer quando a mudança está prestes a se manifestar diante dos seus olhos. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Quando o mover invisível de Deus está prestes a se tornar visível, o mundo espiritual começa a dar sinais. Sinais que não são sempre óbvios, mas são inconfundíveis para quem está atento. Deus nunca manifesta algo grande de forma repentina, sem antes preparar o ambiente, a atmosfera, o coração e o espírito. Assim como antes do amanhecer o céu muda de cor, mesmo que lentamente, assim também antes da manifestação de Deus há uma mudança espiritual que começa a ocorrer ao seu redor. E talvez você esteja precisamente nesse ponto agora, no limiar entre o invisível e o visível, entre o que Deus está construindo no secreto e o que ele está prestes a revelar em público. Isaías 43:19 diz: eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? A pergunta não é se Deus está fazendo, é se você está percebendo. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. O primeiro sinal de que o mover invisível está se tornando visível é a mudança de atmosfera espiritual ao seu redor. Você não sabe explicar, mas sente. Algo muda no clima da sua alma. Algo se afasta, algo se aproxima. Um peso que estava sobre você por meses ou anos começa a enfraquecer. Uma carga emocional começa a se dissolver. Uma sensação de sufocamento começa a perder força. Quando Deus está prestes a se manifestar, ele limpa a atmosfera espiritual. É como se ele abrisse caminho para a promessa passar. Em 2 Samuel 5:24, Deus disse a Davi: quando ouvires um ruído de marcha por cima das amoreiras, então te apressa, porque o Senhor saiu adiante de ti.
O ruído nas amoreiras era sinal invisível antes da vitória visível. Deus sempre dá sinais antes da manifestação. O segundo sinal é o surgimento repentino de paz em áreas onde você antes só sentia guerra. Às vezes nada mudou externamente, mas você sente uma tranquilidade que não combina com as circunstâncias. Essa paz não é emocional, é espiritual. Ela não vem de você, vem de Deus. É a confirmação silenciosa de que Ele já está no controle, já está movendo caminhos, já está transformando situações. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Ou seja, não faz sentido, mas faz efeito. A paz é um indicador profético de que Deus está prestes a agir no visível. O terceiro sinal é que situações começam a se mover sem que você faça esforço. Portas que estavam fechadas há muito tempo começam a ceder. Coisas que pareciam travadas começam a se alinhar. O que era difícil começa a ficar mais leve. O que parecia longe começa a se aproximar. Quando é Deus quem está movendo, você não força, você flui. Em Apocalipse 3:8 ele diz: Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não é você que abre, é Ele. O mover invisível se torna visível quando portas começam a responder à autoridade de Deus e não ao seu esforço. O quarto sinal é a aceleração espiritual. Coisas que normalmente levariam muito tempo acontecem rápido. Processos que demoravam começam a avançar. O que antes exigia força, agora exige apenas fé. Quando o invisível está prestes a se tornar visível, Deus acelera o que estava atrasado. Isaías 60:22 diz: Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso acontecer depressa. Essa aceleração não é emocional, é divina. Deus pressiona o tempo, alinha circunstâncias e adianta temporadas para que sua promessa chegue na hora exata. O quinto sinal é o surgimento de confirmações inesperadas. Deus começa a falar com você por meios que você não esperava, pela palavra, por um louvor, por uma conversa, por um sonho, por uma lembrança, por um versículo que se repete tantas vezes que você sabe que não pode ser coincidência. Ele começa a confirmar no visível aquilo que estava trabalhando no invisível. Jó 33:14 diz: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não entende. Quando ele está prestes a agir, ele aumenta a frequência das confirmações. O sexto sinal é que aquilo que antes te assustava, agora começa a perder o poder que tinha. Medos antigos começam a desaparecer. Inseguranças começam a enfraquecer. Pensamentos destrutivos começam a perder voz. O mover invisível se torna visível quando a batalha interna começa a ceder. Deus não manifesta vitória no externo enquanto você ainda está aprisionado no interno. Quando Ele começa a libertar sua mente, sua emoção e sua alma, é porque o visível já está a caminho. O sétimo sinal é o despertar de uma esperança que você achava que tinha perdido. Uma chama começa a reacender dentro de você. Você não sabe como, mas sente que ainda existe algo de Deus para acontecer. Você começa a sonhar de novo, começa a acreditar de novo, começa a esperar de novo. Essa esperança não vem de você, vem do Espírito Santo. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança enche você de alegria e paz quando crê. Se a esperança está voltando, é porque a promessa está se aproximando. O oitavo sinal é que resistências espirituais começam a se desfazer. Aquilo que travava, aquilo que drenava suas forças, aquilo que sugava sua energia emocional, aquilo que te impedia de avançar começa a perder força sem explicação lógica. É como se cadeias invisíveis começassem a se romper. Deus está quebrando barreiras que antes eram intransponíveis. Ele está removendo obstáculos que estavam te segurando. O nono sinal é o desconforto antes da virada. Toda vez que Deus está prestes a te mover para algo novo, o lugar antigo se torna desconfortável demais para você permanecer. O que antes fazia sentido agora te incomoda. O que antes era confortável agora te aperta. O que antes era aceitável agora te sufoca. Isso não é descontentamento, é reposicionamento. Deus está te empurrando para o novo porque você não se moveria sozinho. E o décimo sinal é talvez o mais importante. Você começa a sentir que está sendo preparado, mesmo sem saber para quê, mesmo sem saber quando, mesmo sem entender como.
mas sente. Sente que Deus está prestes a te surpreender. Sente que algo está chegando. Sente que portas estão se aproximando. Sente que o céu está movimentado. É como uma gestação espiritual que está prestes a completar o tempo. O invisível está quase tocando o visível. E este é o ponto mais profundo deste bloco. Antes de Deus manifestar algo, Ele sempre prepara seu espírito para receber. E se seu espírito está percebendo algo, é porque o céu já começou o processo. No próximo bloco, o bloco 5, você vai entender por que Deus permite que você atravesse resistências antes da manifestação e como essas resistências são, na verdade, sinais de que o cumprimento está mais perto do que nunca. Curta este vídeo, se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. É um mistério espiritual profundo, mas real. Quando o mover invisível de Deus está prestes a se tornar visível, as resistências aumentam. Não porque Deus esteja te punindo, não porque você esteja no caminho errado, não porque algo deu errado no plano, mas justamente porque algo está prestes a dar certo. Toda resistência que você sente agora é um indicador profético de que o céu já começou a liberar algo sobre você. As batalhas ficam mais intensas no exato momento em que a vitória está mais próxima. O inimigo nunca luta por algo que já perdeu. Ele luta para atrasar aquilo que está prestes a ser revelado. Em Êxodo 14, o mar só se abriu depois que o exército de Faraó aumentou a perseguição. Em Daniel 10, a resposta só chegou depois de uma guerra espiritual no invisível. Em Gênesis, Jacó só se tornou Israel depois de lutar a noite inteira. A resistência não é sinal de ausência de Deus, é sinal de proximidade da bênção. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A primeira razão pela qual a resistência aparece é porque o avanço espiritual atrai oposição espiritual. Quanto mais você se aproxima do propósito, mais o inimigo tenta confundir, cansar, distrair e paralisar você. Ele não ataca onde não há movimento. Ele ataca onde há progresso. Ele não atinge onde está morto. Ele atinge onde está vivo. Ele não luta onde não existe promessa. Ele luta onde a promessa está prestes a nascer. Isso explica por que sempre antes de um grande rompimento, você passa por um período de intensa pressão emocional, mental ou espiritual. É o mundo espiritual reagindo ao movimento de Deus. A segunda razão da resistência é que o inimigo tenta te convencer a desistir antes da manifestação chegar. Ele tenta fazer você acreditar que nada vai mudar, que suas orações não funcionam, que Deus não está ouvindo, que tudo está parado, que você está sozinho. Ele faz isso porque sabe que, se você persistir, algo vai acontecer. Sua desistência é a única vitória que ele pode ter. Por isso Paulo disse em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O se não é sobre Deus, é sobre você. A colheita já está definida. O que ele tenta impedir é a sua permanência. A terceira razão da resistência é que Deus está te fortalecendo no meio da pressão. Sim, Deus permite resistências para te treinar, te preparar, te capacitar e te amadurecer. Resistência gera musculatura espiritual. Assim como um atleta não cresce sem peso, você não cresce sem oposição. Deus não envia a resistência, mas Ele a usa. Em Romanos 5:3 e 4, está escrito que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Observe a ordem. Primeiro a luta, depois a maturidade. A resistência está moldando você para o que vem depois que o mover se manifestar. A quarta razão é que a resistência desmascara aquilo que estava escondido dentro de você. Ela revela medos que você não via, crenças que você carregava sem perceber, fragilidades que estavam ocultas, não para te envergonhar, mas para te curar. Deus usa a oposição externa para expor a batalha interna. Só luta quem está perto de mudar. Só enfrenta a pressão quem está sendo moldado. A resistência revela onde Deus ainda precisa tocar, fortalecer ou alinhar. A quinta razão da resistência é que ela revela quem realmente está ao seu lado. Em momentos de pressão, máscaras caem.
Pessoas que caminham por interesse se afastam. Pessoas que caminham por aliança permanecem. Resistências são ferramentas de seleção divina. Deus usa batalhas para afastar quem não foi chamado para o próximo capítulo da sua história. Provérbios 17:17 diz: "O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão." A resistência purifica relacionamentos. A sexta razão é que a resistência prepara você para o peso da promessa. Nem toda vitória é leve, algumas carregam responsabilidade. Nem toda porta aberta é simples, algumas exigem maturidade. Nem toda bênção é fácil, algumas exigem estrutura interior. Deus usa a resistência como uma espécie de treinamento espiritual para que, quando a promessa chegar, você tenha força para sustentá-la. Toda luta que você viveu no invisível será a fundação daquilo que Deus colocará em suas mãos no visível. A sétima razão da resistência é que ela tenta atrasar aquilo que já está determinado, mas não consegue impedir. O inimigo não pode cancelar uma promessa que Deus liberou. Ele só tenta cansar quem vai recebê-la. Ele não tem poder para fechar a porta que Deus abriu. Ele só tenta fazer você parar diante dela. Ele não pode impedir o mover, só tenta cegar sua percepção para que você não o reconheça. Mas a palavra de Deus é clara em Isaías 14:27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? Se Deus decidiu mover, nada poderá impedir. A oitava razão da resistência é que ela antecede momentos de revelação. Sempre antes de Deus se manifestar, há um aperto, uma pressão, um peso, uma sensação de guerra. Isso acontece porque o mundo espiritual sente a aproximação do agir de Deus. A resistência é a prova de que o milagre já começou. Assim como dores de parto anunciam que a criança está próxima, resistências anunciam que o romper está a caminho. Jesus disse em João 16:21 que uma mulher sofre nas dores, mas quando o bebê nasce, ela nem lembra mais do sofrimento por causa da alegria. Assim será com você. A manifestação será maior que a luta. A nona razão é que a resistência te leva para a oração mais profunda, para o clamor mais sincero, para a entrega mais verdadeira. As batalhas empurram você para os pés de Deus. A resistência te leva a orar por aquilo que você ignorava, a buscar aquilo que você evitava, a transformar fraqueza em dependência. Deus usa a resistência para te aproximar dele. E a 10ª razão, a mais importante, é que a resistência confirma que o mover invisível está prestes a se tornar visível. Quando a guerra aperta, é porque o céu abriu. Quando a pressão aumenta, é porque a promessa está próxima. Quando você sente que está no limite, é porque Deus está no limiar da revelação. A resistência é o estágio anterior à mudança. E agora, chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. O que você sente como oposição é, na verdade, evidência de que Deus está prestes a te surpreender. No próximo bloco, você vai descobrir como Deus transforma cada resistência em plataforma, cada barreira em ponte e cada luta em avanço. E por que o que está chegando é maior do que o que você imaginou. Quando você começa a entender como Deus trabalha, descobre que nada na sua vida é desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhum silêncio, nenhuma espera e, principalmente, nenhuma resistência. Tudo se torna matéria-prima para o propósito. Tudo ganha significado no plano do Espírito. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora. Ele está transformando cada resistência, cada bloqueio, cada atraso e cada batalha em uma plataforma que vai te impulsionar para o próximo nível. Aquilo que parecia uma barreira é, na verdade, o trampolim que Deus construiu para te elevar. O mover invisível de Deus é assim. Ele pega o que era oposição e converte em expansão. Pega o que era luta e transforma em avanço. Pega o que era dor e transforma em propósito. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas inclui inclusive aquilo que tentou te parar. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A primeira forma como Deus transforma resistências em avanço é quando Ele usa aquilo que te feriu para revelar a força que estava escondida dentro de você. Só em momentos de pressão você descobre quem realmente é. Só em circunstâncias difíceis você encontra coragem que não sabia que tinha.
Só no confronto com a adversidade, você percebe a dimensão da graça que te sustenta. A luta expõe fraquezas, mas também revela capacidades que estavam adormecidas. A resistência se torna um espelho espiritual. Ela te mostra a força que Deus colocou em você desde o início. Foi assim com Gideão, que se achava pequeno, mas descobriu seu potencial no momento da batalha. Foi assim com Pedro, que só entendeu quem era depois de enfrentar seus maiores medos. Deus usa a resistência como instrumento de revelação interior. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A segunda forma como Deus transforma resistências em plataforma é quando Ele usa aquilo que te atrasou para te reposicionar. Às vezes, o que você chama de atraso é, na verdade, redirecionamento. Se aquela porta tivesse aberto cedo demais, você teria entrado no lugar errado. Se aquele relacionamento tivesse continuado, teria te afastado do propósito. Se aquela oportunidade tivesse acontecido antes do tempo, teria te destruído emocional ou espiritualmente. Deus não permite que você avance por caminhos que te afastariam do destino que Ele desenhou. Então Ele usa resistências para te empurrar para a rota correta. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas em Atos 16. Quando o Espírito não permitiu que eles fossem para a Ásia, parecia resistência, mas era direção. A terceira forma é que Deus transforma barreiras em testemunhos. A luta que você vence se torna autoridade para falar com quem está lutando. A dor que você supera se torna cura para quem está ferido. As lágrimas que você derrama se tornam sementes de palavra para quem perdeu a esperança. Cada resistência vencida amplia sua voz espiritual. Ninguém tem autoridade naquilo que não venceu. Deus está construindo a história que você testemunhará amanhã. O que hoje é lágrimas, amanhã será voz. O que hoje é luta, amanhã será resposta. Como diz 2 Coríntios 1:4, Deus nos consola para que possamos consolar outros. A quarta maneira pela qual Deus transforma resistências em avanço é que Ele utiliza a oposição para te proteger. Sim, proteger. Muitas vezes, aquilo que te atrapalhou estava evitando que você entrasse em um território que não te pertencia. Há portas que Ele fecha não porque te rejeita, mas porque te protege. Há caminhos que Ele bloqueia não porque você não é capaz, mas porque não são para você. Resistência é proteção disfarçada. Deus vê perigos que você não vê. Ele vê armadilhas que você não percebe. Ele percebe intenções que seus olhos humanos não captam. Às vezes você lamenta uma porta fechada, mas Deus está te salvando de uma queda que destruiria sua alma. A quinta forma é quando Deus transforma aquilo que parecia perda em preparação. Nem toda perda é perda. Algumas são poda. E Jesus disse em João 15:2 que o Pai poda quem dá fruto para que dê ainda mais. A poda dói porque corta. A poda fere porque remove. A poda esvazia porque elimina. Mas a poda prepara para a frutificação. A resistência que tirou de você algo ou alguém estava preparando você para uma estação onde mais será dado. A aparente perda abriu espaço para o crescimento que está vindo. A sexta forma é que Deus transforma aquilo que parecia humilhação em honra. Quando José foi lançado na prisão, parecia derrota. Mas a prisão foi a porta que o levou ao palácio. Quando Davi fugiu para as cavernas, parecia fracasso. Mas a caverna foi o lugar onde sua liderança foi formada. Quando Ruth perdeu tudo, parecia desespero. Mas a perda foi o caminho para Boaz e para o destino de ancestral do Messias. Deus não desperdiça humilhações. Ele as usa para construir tronos. Ele não desperdiça lágrimas. Ele as usa para escrever capítulos de glória. A sétima forma é quando Deus transforma aquilo que te parou em algo que te empurra. A resistência te obriga a se mover. Você teria permanecido em lugares que já não serviam. Teria ficado em ciclos que te adoeciam. Teria insistido em situações que drenavam sua alma. A resistência te empurra para um futuro que você não buscaria voluntariamente. Foi assim com Jonas, que só voltou ao propósito depois da tempestade. Foi assim com Elias, que só voltou à missão depois da voz suave no deserto. É assim com você. Cada barreira está te empurrando para o cumprimento daquilo que Deus te chamou para viver.
A oitava forma é que Deus transforma atrasos em acelerações. Ele faz em dias o que você tentaria fazer em anos. Ele libera em horas o que parecia impossível. Ele conecta, abre, une, transforma com a velocidade do Espírito. Isaías 60:22 diz que no tempo certo ele fará tudo acontecer depressa. De repente, aquilo que estava parado começa a fluir. Aquilo que parecia morto começa a brotar. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. A resistência apenas prepara o caminho para a aceleração que vem depois. A nona forma é que Deus transforma vozes contrárias em silêncio. Pessoas que criticaram você vão ver Deus te levantar. Pessoas que duvidaram de você verão Deus te justificar. Pessoas que apontaram para suas falhas verão Deus te restaurar. A resistência humana nunca vence o favor divino. Deus sempre tem a última palavra. Ele sempre encerra a discussão. Ele sempre fecha a boca das acusações. Ele fez isso com Daniel na cova dos leões. Ele fará isso com você. E a 10ª forma, a mais profunda, é que Deus transforma a própria resistência em combustível para o seu chamado. A luta te arma. A dor te aprofunda. A pressão te fortalece. A resistência te prepara. Quando Deus transforma a resistência em propósito, você se torna alguém que nada pode parar. Tudo o que o inimigo usou para te ferir, Deus usa para te levantar. Tudo o que era contra você se torna plataforma para você subir. Tudo o que tentaram usar para te destruir se torna material para te construir. E agora chegamos ao ponto mais importante deste bloco. A resistência não foi enviada para te derrotar. Foi permitida para te promover. No próximo bloco, o bloco 7, você vai entender como Deus usa o mover invisível para te conduzir a um nível de sensibilidade espiritual, onde você nunca mais perderá um movimento dele, e como isso mudará a sua forma de viver daqui para frente. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Uma das obras mais profundas que Deus realiza em nós durante o mover invisível é a ativação de uma sensibilidade espiritual que não pode ser ensinada por livros, não pode ser adquirida por esforço humano, não pode ser aprendida em momentos de conforto e não pode ser desenvolvida sem processo. A sensibilidade espiritual nasce exatamente no lugar onde a carne não tem força, onde a lógica não resolve, onde as emoções oscilam e onde a alma percebe que precisa discernir aquilo que os olhos não enxergam. É ali que Deus abre os ouvidos espirituais, amplia a visão interior, afina o entendimento e cria dentro de você uma percepção que ultrapassa a superfície das coisas. Jesus disse em Mateus 13:16, Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ver e ouvir aqui não é físico, é espiritual. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. Quando Deus está movendo no invisível, Ele não está apenas mudando circunstâncias, Ele está mudando sua sensibilidade. Você começa a sentir o que antes ignorava, a perceber o que antes passava despercebido, a discernir o que antes te confundia. A fé deixa de ser apenas crença e se torna percepção, deixa de ser apenas confiança e se torna visão, deixa de ser apenas expectativa e se torna discernimento. É por isso que, mesmo antes de qualquer mudança visível, você já sabe que algo está se movendo. Não sabe explicar, mas sabe sentir. Não tem provas, mas tem paz. Não tem sinais externos, mas tem confirmação interna. Isso é sensibilidade espiritual, perceber Deus antes que Deus se manifeste. Essa sensibilidade nasce quando Deus te tira do barulho da vida. Ele te afasta de algumas pessoas, reduz o fluxo de informações, silencia rotinas internas, corta distrações. Ele te leva para um lugar onde é impossível ignorar sua presença. Foi assim com Elias, que só ouviu a voz suave quando o barulho do vento, do fogo e do terremoto se calou. Foi assim com Moisés, que só viu a sarça que queimava quando se afastou do rebanho e se aproximou do monte. Foi assim com Samuel, que aprendeu a ouvir Deus na quietude da madrugada. Deus aperfeiçoa sua sensibilidade no silêncio, não no ruído.
Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Outro aspecto dessa sensibilidade espiritual é o discernimento. O discernimento é a capacidade de distinguir o que é de Deus, o que é emocional e o que é ataque espiritual. Você começa a perceber intenções, atmosferas, direções. Começa a perceber quando algo carrega paz e quando algo carrega perturbação. Começa a identificar portas que parecem oportunidades, mas são distrações. Pessoas que parecem apoio, mas são peso. Caminhos que parecem atalhos, mas são desvios. O mover invisível te treina a discernir. Hebreus 5,14 diz que aqueles que amadurecem têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Deus está treinando seus sentidos espirituais. Essa sensibilidade também te ensina a reconhecer o tempo de Deus. O tempo certo não é deduzido pela lógica, é percebido pelo Espírito. Há momentos em que Deus te faz esperar, e você sente que não é hora. Há momentos em que Deus te manda avançar, e você sente que a porta está aberta. Há momentos em que Deus te diz para aquietar, e você sente a instrução interior. A sensibilidade te conecta ao ritmo do céu. O mover invisível cria dentro de você uma sincronia com Deus que te impede de se precipitar e te impede de se atrasar. Outra coisa profunda que Deus desenvolve é a percepção da sua paz como confirmação. A paz se torna um guia. Jesus disse em João 14:27, "A minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração." A paz que ele dá não é emocional, é espiritual. Ela se torna como um semáforo interior. Se há paz, você avança. Se a paz desaparece, você para. Pessoas espiritualmente sensíveis não tomam decisões apenas porque são lógicas. Elas tomam decisões porque têm paz. A paz é a presença de Deus dizendo, continue. A ausência de paz é Deus dizendo, não vá. Outra característica dessa sensibilidade é que você começa a perceber a presença de Deus em detalhes que antes ignorava. Deus fala no movimento do coração, na pausa inesperada, no incômodo interior, na palavra repetida, na lembrança que retorna do nada, no sonho que insiste, na direção que se confirma por 3 caminhos diferentes. Pessoas insensíveis chamam essas coisas de coincidência. Pessoas treinadas chamam de direção. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E talvez um dos aspectos mais lindos dessa sensibilidade é que ela te ajuda a distinguir batalha de processo. Antes, você achava que tudo que doía era ataque. Agora você entende que algumas dores são cirúrgicas, não destrutivas. Algumas rupturas são libertações, não perdas. Algumas esperas são preparo, não atraso. Você começa a perceber quando é Deus te ensinando, quando é Deus te moldando, quando é Deus te empurrando, quando é Deus te protegendo. Isso te impede de lutar contra o próprio mover de Deus. Antes você fazia força contra o processo. Agora você coopera com ele. Essa sensibilidade também te torna mais atento ao mover do Espírito Santo em outras pessoas. Você passa a perceber necessidades, dores, sentimentos e direções que antes estavam escondidos aos seus olhos. Deus te faz sentir o que o outro sente, te faz enxergar o que o outro não diz, te faz compreender o que o outro tenta esconder. Essa empatia espiritual é marca de quem está sendo trabalhado por Deus. Jesus, tantas vezes, moveu-se de íntima compaixão. Essa sensibilidade nasce no invisível. E aqui está algo muito profundo. Quando você desenvolve essa sensibilidade espiritual, você se torna uma pessoa difícil de manipular, difícil de enganar, difícil de desviar. Você passa a discernir ambientes, pessoas, vozes e caminhos. Você deixa de ser guiado pelo impulso e passa a ser guiado pelo Espírito. Paulo escreveu em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A sensibilidade é o que te faz ouvir o Espírito. Mas a parte mais forte deste bloco é esta. Uma pessoa sensível ao mover invisível de Deus nunca mais perde um movimento dele. Nunca mais fica cega ao que ele está fazendo. Nunca mais se atrasa por ignorância espiritual. Nunca mais se desvia por falta de discernimento.
Nunca mais se prende ao que Deus já deixou. Nunca mais luta contra o processo. Nunca mais confunde silêncio com ausência. Nunca mais perde o propósito por causa da dor. E é aqui que chegamos ao gancho deste bloco. No próximo, o bloco 8, você vai entender como essa sensibilidade espiritual se transforma em autoridade espiritual e como isso fará você caminhar de um modo totalmente novo, confiante e guiado, como alguém que finalmente entende o que Deus está fazendo no invisível e no visível. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Há um momento no processo espiritual em que a sensibilidade que Deus cultivou dentro de você se transforma em algo maior, mais profundo e mais poderoso. Ela se transforma em autoridade espiritual. A sensibilidade te faz perceber o mover. A autoridade te faz caminhar dentro dele. A sensibilidade te faz sentir o que Deus está fazendo. A autoridade te capacita a cooperar com o que Ele está realizando. A sensibilidade te conecta ao céu. A autoridade te posiciona na terra. E é exatamente isso que Deus está gerando em você agora. Uma autoridade que nasce de processo, nasce de dor, nasce de dependência, nasce de discernimento. Jesus disse em Lucas 10:19: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade não é teórica, ela é vivida. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A autoridade espiritual não é algo que você recebe apenas por desejo. Ela é construída. Ela não aparece de repente. Ela é formada. Ela não nasce da força humana. Nasce da entrega. A autoridade de alguém não está no volume da voz, mas na força espiritual por trás da voz. Não está no título, mas no testemunho. Não está na aparência, mas na essência. Pessoas só carregam autoridade onde foram tratadas, onde foram quebradas, onde foram moldadas, onde foram alinhadas. É por isso que Deus te permitiu caminhar por processos tão profundos. Porque Ele está te concedendo autoridade nas áreas onde você foi ferido. Autoridade no que você venceu. Autoridade no que você suportou. Autoridade no que você atravessou. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A autoridade espiritual começa quando você aprende a reconhecer o mover invisível de Deus e responde a ele corretamente. Antes você reagia às circunstâncias, agora você responde ao Espírito. Antes você era guiado por emoções, agora é guiado pela direção divina. Antes você lutava com suas próprias mãos, agora você luta com a palavra, com a fé, com a paz, com a sabedoria. Autoridade é isso. Permanecer estável onde antes você vacilava. Permanecer firme onde antes você desistia. Permanecer sensível onde antes você era impulsivo. A autoridade espiritual nasce quando o que Deus fez por dentro começa a transbordar para fora. Outro aspecto da autoridade espiritual é que ela muda o ambiente onde você está. Pessoas com autoridade carregam presença. Carregam peso espiritual. Carregam atmosfera. Elas não são facilmente abaladas. Elas abalam. Onde chegam, a paz chega. Onde falam, a verdade repercute. Onde oram, algo se move. Jesus não precisava fazer muito esforço para mudar ambientes. Ele carregava autoridade. Marcos 1:22 diz que as pessoas se admiravam da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade. A autoridade não está no conteúdo, mas na unção que acompanha o conteúdo. A autoridade espiritual também te dá voz. Uma voz que o inferno reconhece. Não porque você é forte, mas porque o processo te fortaleceu. Você não fala daquilo que ouviu, fala daquilo que viveu. Não ministra a partir de teoria, ministra a partir de experiência. Não ajuda com palavras vazias, ajuda com cicatrizes curadas. Atos 19 fala sobre os filhos de Seva, que tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, mas foram envergonhados porque não tinham autoridade. Eles tinham informação, mas não tinham experiência. Você, ao contrário, tem as marcas do processo, e essas marcas são reconhecimento espiritual. A autoridade espiritual também muda a maneira como você ora. Antes, você pedia com medo.
Agora, você pede com convicção. Antes você pedia sem discernir. Agora você pede com clareza. Antes você pedia apenas por si. Agora você pede conforme a vontade de Deus. A oração de alguém que passou pelo mover invisível não é mais frágil, é firme, cheia de fé, cheia de sensibilidade, cheia de percepção do céu. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E essa eficácia nasce de uma vida alinhada com Deus. A autoridade espiritual também afeta a maneira como você lida com ataques. Antes você se desesperava. Agora, você discerne. Antes você respondia carne com carne. Agora, responde espírito com espírito. Antes, qualquer palavra humana te derrubava. Agora, você não cai porque sabe quem te sustenta. O inimigo não teme pessoas fortes. Ele teme pessoas alinhadas. E você está sendo alinhado. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A autoridade espiritual também muda sua relação com portas e oportunidades. Antes você corria atrás de tudo. Agora, você entende que portas certas se abrem pelo favor, não pela força. Antes você queria controlar tempos e resultados. Agora, você descansa no tempo de Deus. Antes você buscava aprovação humana. Agora, você busca direção divina. Pessoas com autoridade espiritual não correm atrás de portas. Portas reconhecem a autoridade e se abrem. A autoridade espiritual também te dá coragem. Coragem não é ausência de medo, é presença de propósito. Coragem é o que surge quando você percebe que Deus te trouxe até aqui para algo maior do que as batalhas que você enfrentou. Deus disse a Josué em Josué 1:9: Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando você entende isso, o medo não desaparece, mas perde domínio. Ele deixa de governar suas decisões. Ele deixa de ditar seus passos. Você começa a caminhar com firmeza. A autoridade espiritual também cria estabilidade emocional. Quando Deus está no controle interno, nada externo te tira do eixo. As tempestades podem vir, mas você não afunda mais porque aprendeu a andar sobre as águas como Pedro aprendeu quando olhou para Jesus. A autoridade te torna estável, te torna maduro, te torna firme. E pessoas firmes atraem o cumprimento da promessa. Mas talvez a parte mais profunda da autoridade espiritual seja esta: ela te dá acesso ao próximo nível do propósito. Deus só libera novas responsabilidades quando vê maturidade espiritual. Ele só permite que você carregue mais quando percebe que você não irá quebrar. Ele só te conduz a novos terrenos quando vê que você não irá se perder. Autoridade é uma chave espiritual. Ela abre portas que antes estavam trancadas porque você ainda não tinha estrutura para passar por elas. E agora chegamos ao ponto mais forte deste bloco. A autoridade que Deus está formando em você agora será necessária para viver o que Ele está prestes a manifestar no visível. Sem autoridade, você receberia, mas não sustentaria. Com autoridade, você não apenas recebe, você prospera no que recebeu. No próximo bloco, o bloco 9, você vai entender como o mover invisível prepara você para andar em alinhamento total com o propósito, e como isso te conduz ao destino para o qual Deus te criou. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Quando Deus começa a mover no invisível, Ele não está apenas preparando circunstâncias, Ele está preparando você para encaixar-se perfeitamente no propósito que Ele escreveu para a sua vida desde antes de você nascer. Nada em Deus é improvisado. Nada em Deus é acidental. Nada em Deus é casual. O propósito não é uma reação do céu ao que acontece na terra. O propósito é a causa pela qual você está na terra. Jeremias 1:5 diz: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que o mover invisível não está começando sua história. Ele está alinhando você com aquilo que já estava decidido muito antes. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. Uma das coisas mais profundas que o mover invisível faz é recolocar você no centro da rota espiritual, porque ao longo da vida, traumas, escolhas erradas, distrações, medos
e influências externas podem te fazer caminhar em direções que não correspondem ao plano original. Deus não desiste de você quando isso acontece. Ele interfere. Ele realinha. Ele recolhe. Ele restaura. Ele reposiciona. É por isso que você sentiu rupturas, desconfortos, transições e deslocamentos. Não era caos, era correção amorosa. Ele estava te puxando de volta para o caminho. O mover invisível também remove versões antigas de você que não podem entrar no propósito. Há atitudes, emoções, pensamentos, inseguranças e identidades que combinam com o passado, mas não com o futuro. Deus não te leva a lugares onde seu caráter não pode te sustentar. Ele não te exalta onde sua maturidade não te preserva. Por isso, antes de te entregar o próximo capítulo, ele encerra a versão antiga. Como em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O mover invisível é o processo da travessia entre o velho e o novo. Outro aspecto poderoso do mover invisível é que ele te faz abandonar dependências emocionais e espirituais que impediriam seu avanço. Talvez você dependia demais da validação de alguém, ou dependia demais da segurança de um ambiente, ou dependia demais da estabilidade de um ciclo. Deus sabe que dependência errada é prisão, e propósito exige liberdade. Ele vai arrancando, desfazendo, desconectando você de lugares que pareciam seguros, mas eram limitantes. É desconfortável, mas libertador. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A quarta dimensão desse alinhamento é que o mover invisível te ensina a reconhecer oportunidades que são de Deus e ignorar distrações que não são. O propósito exige foco. O destino exige clareza. O mover invisível limpa sua visão. Antes, você abraçava qualquer possibilidade. Agora, você sente quando algo não carrega paz. Antes, você temia perder oportunidades. Agora, você entende que o que é seu não se perde. O mover invisível te coloca em uma frequência espiritual, onde portas certas brilham e portas erradas desaparecem. Outra verdade extraordinária é que o mover invisível treina sua obediência. Não uma obediência baseada em medo, mas baseada em confiança. Deus te leva a lugares onde você só pode obedecer. Não há lógica, não há garantias, não há certeza humana. Ele te instrui como instruiu Abraão em Gênesis 12. Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Não mostrou o destino, mostrou o caminho da obediência, porque a obediência é o transporte do propósito. O mover invisível treina sua capacidade de obedecer a Deus mesmo quando você não entende completamente. A sexta dimensão desse mover é que ele organiza o ambiente ao seu redor. Pessoas certas se aproximam. Pessoas erradas se afastam. Oportunidades estratégicas começam a surgir. Portas específicas começam a se alinhar. Deus cria conexões que você jamais criaria sozinho. Ele prepara corações, ambientes, circunstâncias e até mesmo conversas. Ele não apenas move em você, ele move ao redor de você. Muitas das coisas que você considerou coincidência eram alinhamentos espirituais preparatórios. A sétima característica do mover invisível é que ele faz você reconhecer sua verdadeira identidade. Sem entendimento de identidade não existe propósito. Quando você não sabe quem é, aceita qualquer papel. Quando você não sabe quem é, permite que outros escrevam sua história. Quando você não sabe quem é, vive limitado por opiniões. Mas quando Deus revela sua identidade espiritual, você finalmente entende por que o inimigo te perseguiu tanto, por que as batalhas foram tão intensas, por que a luta parecia tão desproporcional. O mover invisível revela quem você sempre foi aos olhos de Deus, e isso muda tudo. A oitava dimensão desse processo é que Deus te prepara para carregar influência. Propósito sempre tem impacto. Destino sempre envolve vidas. Você não nasceu para viver uma história isolada. Nasceu para carregar luz em lugares onde outros estão em trevas. Mas influência sem maturidade destrói. Influência sem cura fere. Influência sem discernimento confunde. Por isso o mover invisível te molda antes de te expor.
Ele constrói dentro de você aquilo que sustentará aquilo que ele colocará fora de você. A nona dimensão é que Deus te faz ter paz com capítulos passados. Porque propósito não combina com arrependimento paralisante. Deus cura memórias, reorganiza significados, transforma traumas em testemunhos. O mover invisível te reconcilia com sua própria história, para que você possa caminhar sem peso, sem culpa e sem vergonha. Filipenses 3,13 diz para esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir. Deus te está libertando do que te atrasava. E agora chegamos à 10ª dimensão, a mais profunda deste bloco. O mover invisível está te conduzindo exatamente para o centro do propósito da sua vida. Não um propósito genérico, não um propósito distante, não um propósito teórico, mas o seu propósito, aquele que explica sua história, seus dons, seus processos, seus desertos, sua sensibilidade, suas batalhas. Deus está te posicionando onde você foi criado para estar. Você não está caminhando para o propósito, você está entrando nele. E aqui está o grande gancho. No próximo bloco, o bloco 10, você vai descobrir qual é o impacto final desse mover invisível quando ele finalmente se manifesta no visível, e como isso inaugura uma nova estação sobrenatural na sua vida. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Chegou o momento de você entender o desfecho de tudo o que Deus tem feito no secreto, na sua alma, no seu espírito e na sua história. Porque o mover invisível nunca termina invisível. Ele começa no silêncio, mas termina em manifestação. Ele começa na semente escondida, mas termina no fruto visível. Ele começa no íntimo do seu coração, mas termina diante dos seus olhos. O que Deus está fazendo agora, mesmo que você ainda não perceba, está prestes a se tornar tão claro, tão evidente e tão transformador, que você olhará para trás e dirá: agora eu entendo. Assim como José disse em Gênesis 50:20, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Você verá essa realidade se desenrolar na sua vida. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A primeira manifestação desse mover invisível se torna visível quando Deus começa a alinhar tudo ao redor de você de maneira sobrenatural. Coisas que estavam desconectadas passam a se conectar. Situações que pareciam atrasadas passam a acelerar. Pessoas que estavam distantes passam a aparecer. Portas que estavam trancadas começam a se mover. Eventos que pareciam aleatórios começam a fazer sentido. É como se peças de um quebra-cabeça caótico finalmente encontrassem seu lugar. Isso acontece porque o que Deus estava fazendo no invisível agora está derramando sobre o visível. Quando a mão de Deus se move, nada permanece desorganizado. Tudo se ajusta ao propósito. A segunda manifestação é a reversão de cenários que pareciam definitivos. Deus começa a virar páginas que pareciam fechadas, restaurar áreas que pareciam perdidas, reconstruir partes da sua vida que pareciam irrecuperáveis. Ele transforma a tristeza em alegria, luto em dança, guerra em paz. Isaías 61:3 diz que ele dá uma coroa em vez de cinzas. Isso significa que o mover invisível tem o poder de pegar aquilo que você considerava fim e transformá-lo em um recomeço cheio de glória. Onde você viu poeira, Deus enxerga promessa. Onde você viu ruínas, Deus vê restauração. A terceira manifestação é a liberação de favor sobre a sua vida. Favor não é sorte, não é acaso, não é coincidência, é a evidência pública de que Deus decidiu te honrar. Favor faz pessoas lembrarem do seu nome sem explicação. Favor abre portas que você não empurrou. Favor te coloca diante de pessoas que você nunca encontraria sozinho. Favor remove barreiras que você jamais quebraria com suas próprias mãos. Favor te faz avançar com velocidade onde outros avançam com esforço. O mover invisível gera esse favor porque ele é prova de que a boa mão do Senhor está sobre você, como aconteceu com Neemias. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A quarta manifestação é a revelação clara do propósito. O que antes era confusão se torna direção. O que antes era dúvida se torna certeza.
O que antes era inquietação se torna convicção. Deus começa a te mostrar, às vezes em detalhes, às vezes em lampejos, por que Ele te fez passar pelo que passou, por que Ele te afastou de quem te afastou, por que Ele fechou o que fechou, por que Ele silenciou quando você pediu resposta. O mover invisível revela o propósito porque agora você tem maturidade para entender e força para carregar. Muitos só entendem o propósito depois do processo. A revelação nunca vem no deserto, vem depois dele. A quinta manifestação é a ativação de dons, talentos e habilidades que estavam adormecidos. Deus começa a despertar áreas da sua vida que você nem sabia que existiam. Começa a te capacitar de formas que você nunca experimentou. Coisas que você não conseguia fazer antes começam a fluir naturalmente. Ideias, estratégias, criatividade, visão e coragem começam a brotar. Porque quando o mover invisível se torna visível, tudo dentro de você que estava dormindo acorda. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 1:6, reaviva o dom que há em ti. O mover invisível é exatamente isso, um reavivamento silencioso que explode no tempo certo. A sexta manifestação é a restauração de tudo que o inimigo tentou destruir. Isso inclui emoções, relacionamentos, autoestima, fé, visão, alegria e até capítulos da sua vida que você achou que nunca mais seriam recuperados. Joel 2:25 diz que Deus restituirá os anos consumidos. Anos, não apenas coisas. O mover invisível devolve tempo. Ele devolve paz. Ele devolve esperança. Ele devolve o brilho dos olhos. Quando Deus começa a restaurar, Ele devolve mais do que foi perdido. Ele não devolve igual, devolve multiplicado. A sétima manifestação é a confirmação espiritual externa daquilo que você já sentia internamente. Pessoas começam a perceber algo diferente em você. Começam a notar mais maturidade, mais luz, mais força, mais paz, mais firmeza. A atmosfera ao seu redor muda. Onde você vai, algo muda junto. Isso é o transbordar do mover invisível. Primeiro Deus muda você, depois muda o impacto de você nos ambientes. A oitava manifestação é a vitória sobre batalhas antigas. Guerras emocionais que você travava há anos começam a perder força. Cansaços espirituais que te acompanhavam desaparecem. Padrões de dor são quebrados. Correntes internas se rompem. Há batalhas que você venceu e nem percebeu ainda, mas nos próximos dias perceberá. Deus começou a fechar ciclos que você tentou encerrar sozinho sem sucesso. A vitória é uma das maiores provas visíveis do mover invisível. A nona manifestação é um realinhamento completo de sua trajetória de vida. Caminhos que antes não se conectavam agora se encontram. Oportunidades que antes não existiam agora aparecem. Pessoas que antes não faziam sentido agora são essenciais. Sonhos que antes pareciam distantes agora são possíveis. Deus começa a costurar sua história com precisão divina. Ele transforma desvios em testemunhos e atrasos em preparação. E finalmente chegamos à 10ª manifestação, a mais profunda, a mais poderosa, a mais transformadora. O mover invisível inaugura uma nova estação espiritual sobre a sua vida. Não é uma fase, não é um momento, não é uma melhora. É uma estação de revelação, de favor, de propósito, de restauração, de autoridade, de maturidade, de vitória e de movimento contínuo de Deus. Você não será mais quem era. Você não sentirá Deus como antes. Não enxergará como antes. Não decidirá como antes. O mover invisível transforma você para sempre. E assim concluímos esta jornada. O que Deus começou no invisível vai se manifestar no visível. E nada poderá impedir. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Comente o que Deus está revelando ao seu coração agora. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta.